Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 9 de fevereiro de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. O terceiro vídeo sobre o comentário do John Ensor, que escreveu aqui, fez um comentário na página 20, aqui em seu livro, mais uma afirmação dele. Então estou aqui com o terceiro vídeo. Vou ler aqui o que escreveu na página 20 o John Ensor. Vou repetir aqui porque o fiz nos dois últimos vídeos, não é? De hoje. E aqui o terceiro erro dele. Estou fazendo erros, mostrando erros aí em cada vídeo para que os vídeos não fiquem muito longos. Muito bem, então vou aqui repetir o que ele escreveu na página 20. Ele escreve assim: as mães inconsoláveis de Belém também testemunharam que Satanás estava disposto a usar o instrumento insensível do assassinato em massa de crianças na tentativa de devorar uma só criança, Jesus, antes que ele, Jesus, pudesse crescer para reinar como Salvador e Senhor. Fecha aspas aí. Muito bem. Mostrei aqui em vídeos anteriores, em dois vídeos, em cada vídeo um erro aqui desse parágrafo do John Ensor. Primeiro e segundo erro. E segundo erros. Agora o terceiro erro é quando ele afirma assim: que houve o assassinato de criancinhas na lenda que está no nascimento de Jesus em Mateus, que houve o assassinato de criancinhas ali, com a intenção de matar Jesus, a criancinha Jesus, e Jesus escapou. Aí ele diz, que Jesus escapou antes que ele, Satanás, pudesse crescer, que Jesus, melhor dizendo, pudesse crescer para reinar como Salvador e Senhor. Ele está dizendo aqui, o John Ensor, que é um cristão evangélico, ele está dizendo que o Satanás, lá na lenda sobre o nascimento de Jesus, que o Satanás comandou ali um assassinato em massa de crianças, matando as crianças de 2 anos para baixo, em Belém e nos arredores de Belém, para atingir o menino Jesus. E não atingiu, o menino Jesus escapou. Então ele está dizendo aqui que o menino Jesus, como conseguiu sobreviver a essa matança de inocentes, que o menino Jesus se tornaria aqui um rei salvador. Veja bem, um rei, Jesus seria um rei, iria crescer para reinar, Jesus reinar como Salvador e Senhor. Ele diz aqui que Jesus escapou dessa matança lá em Belém, na lenda de Mateus, que Jesus escapou dessa matança e que Jesus se tornou depois um rei aí, um reino com um reino forte, e ele foi o Salvador e Senhor. Isso aí é a maior ilusão do cristianismo. É a maior ilusão do cristianismo. Vou explicar aqui. Nessa lenda boba sobre o nascimento de Jesus, o Mateus, quem escreveu o que está em Mateus, que não foi uma pessoa chamada Mateus, mas quem escreveu o que está em Mateus, e especialmente aí nessa lenda sobre o nascimento de Jesus, não foi a mesma pessoa que escreveu a lenda sobre o nascimento de Jesus, que está em Lucas, no outro evangelho. Tudo diferente, porque são lendas e não fatos reais. Pois bem, quem escreveu essa lenda sobre o nascimento de Jesus, que está em Mateus, você vê logo de início a ingenuidade. Na verdade, na própria lenda, está ali uma preocupação do rei Herodes na época, aqui o rei Herodes, que era o rei dos judeus, aqui uma preocupação do rei Herodes, nessa lenda ingênua, em relação à criança Jesus. Disseram a Jesus
ou melhor dizendo, disseram a Herodes que o menino Jesus havia nascido ali em Belém. Aí, na lenda, o rei Herodes fica preocupado. Na lenda aqui em Gênova, o rei Herodes ele fica preocupado. E por que ele fica preocupado? Porque disseram a ele que aquele menino que havia nascido em Belém, acabara de nascer, aquele menino seria o rei dos judeus. E o Herodes era, na época, o rei dos judeus. E o reino era de Herodes. Então o que aconteceu? Na lenda, o rei Herodes ficou com medo de perder seu reino na terra. Nada de espiritual aqui. O rei Herodes, nessa lenda boba sobre o nascimento de Jesus em Mateus, o rei Herodes, veja bem, o rei Herodes era o rei dos judeus. Então ele ficou com medo de que no futuro, no porvir, esse menino Jesus se tornasse um adulto e seria aí coroado rei dos judeus, derrubando aí o governo de Herodes ou de seus filhos, entendeu? Na lenda é assim. Então vou ler aqui para você entender um pouquinho. Vou ler aqui o Mateus capítulo 2, versículos 1 a 3. Aí você vai entender. Olha aqui. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam os magos: onde está o recém-nascido? Olha aí, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Os magos aqui na lenda, referindo-se ao nascimento de Jesus, e dizendo em toda Jerusalém que o Jesus seria o rei dos judeus. E aí chegou isso ao ouvido do rei Herodes. E aí o rei Herodes, com medo de perder futuramente o reino para Jesus, que acabara de nascer, aí o rei Herodes, na lenda, manda matar Jesus, para que Jesus não seja uma ameaça ao seu governo, entendeu? E aí continua o versículo aqui, ó, o 2, diz assim: e perguntavam os magos, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Referindo-se ao menino Jesus, que acabara de nascer. E continua, os magos dizendo: porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. E o versículo 3, tendo ouvido isso, alarmou-se, olha aí, o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Veja a ingenuidade da lenda de Mateus. Ele diz aqui que o rei Herodes ouviu os magos dizendo que Jesus seria ali o rei dos judeus. E isso aí, ó, deixou o rei Herodes muito preocupado, porque ele iria perder aí futuramente o reino dele para aquele menino que acabara de nascer, Jesus, na lenda. Então vou repetir aqui o versículo 3, diz assim: tendo ouvido isso, isto é, o rei Herodes tendo ouvido o discurso dos magos, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. Ou seja, o rei Herodes ficou preocupado, porque iria perder o governo dele, ele iria deixar de ser rei dos judeus, iria perder esse reino futuramente, quando Jesus crescesse, e assumiria ali o reino de Israel, certinho? Lá em Jerusalém. Viu aí a ingenuidade da lenda? O John Ensor diz que Jesus escapou dessa matança e que Jesus cresceu e que Jesus reinou como Salvador e Senhor. Aí está mais um erro do John Ensor. Na verdade, Jesus foi a maior decepção, foi mais uma decepção para os judeus daquela época. Para os judeus daquela época. Está escrito aí que o próprio rei Herodes ficou preocupado em perder seu reino terrestre para Jesus. E o que aconteceu? O rei Herodes, mais à frente, o rei Herodes morreu. Morreu. E passou o reino para seus filhos, 3 filhos. E esse reino foi dividido, né? E um deles está aí na lenda de Mateus, o Arquelau, um dos filhos de Herodes.
o pai morreu e o Arquelau, o filho dele, assumiu o reino. E Jesus, em toda a narrativa lendária do Novo Testamento, Jesus também não cresceu? Cresceu. E Jesus foi rei alguma vez dos judeus? Jesus assumiu o reino no lugar dos filhos de Herodes? Nunca. 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 Jesus nunca foi rei em Israel. Jesus nunca foi rei em Jerusalém. Jesus nunca foi rei em Judá. Você entendeu, gente? Se você não ler a Bíblia, não estudar lá a fundo, líderes religiosos enganarão facilmente você. Porque você não conhece a Bíblia, é um bobinho, aí eles dançam em cima de você. Mas eles não encaram pessoas que conhecem a Bíblia com profundidade. Entendeu? Nessa lenda, repito, nessa lenda boba de Mateus, sobre o nascimento de Jesus, o John Emerson está dizendo que Jesus conseguiu escapar da fúria do rei Herodes. Entendeu? Ele está dizendo que Jesus conseguiu escapar da fúria do rei Herodes. E que Jesus reinou em seu reino. Jesus foi o Salvador e o Senhor. Não. Na lenda escrita de Mateus, quem escreveu essa lenda aí, disse que Jesus, no futuro, seria o rei dos judeus. Que Jesus seria o rei de Israel. Jesus seria o rei de Jerusalém. Que Jesus iria tomar o poder do rei Herodes. É por isso que o rei Herodes ficou aí com medo daquele menino Jesus e mandou matar Jesus para que Jesus no futuro não fosse aí tomar o reino dele e de seus filhos. Entendeu, gente? E Jesus foi uma decepção. Jesus viveu, na lenda bíblica, ele viveu e morreu. E morreu. E durante a vida de Jesus, ele nunca foi rei em Israel. Nunca. Jesus era apenas um viajante. Jesus caminhava de um lugar para outro, a pé. Apenas isso. Jesus não teve importância alguma dentro da história de Jerusalém, dentro do mundo dos judeus. Se você pegar livros dos judeus, você verá que Jesus nem aparece. Só aparece aí nos 4 evangelhos do Novo Testamento, porque isso aí foram textos escritos por cristãos que adoravam a Jesus, entendeu? Então, repito, coloque na sua cabeça, nessa lenda boba de Mateus, quem escreveu essa lenda sobre o nascimento de Jesus, queria dizer, logo de início, que Jesus seria o rei dos judeus, que Jesus iria assumir um reino lá em Jerusalém, no lugar de Herodes ou de seus filhos. Tanto é que Herodes ficou com medo. Só que esse medo de Herodes não havia porquê. Porque quando Herodes morreu, deixou o governo ali, dividiu para seus 3 filhos. E o Arquelau ficou no lugar dele aqui, a Bíblia diz, o filho de Herodes, Arquelau, assumiu o lugar do pai dele. E Jesus já estava grande. E Jesus nunca foi uma ameaça ao reino aí da família de Herodes. Líderes religiosos, repito, enganam você porque você não conhece a Bíblia. Não estuda. Quando você não conhece um tema, você aceita qualquer bobagem. Qualquer tolinho aí diz uma coisa para você e você acredita. Porque você não conhece a Bíblia, meu amigo, minha amiga. É simples assim, entendeu? Repito mais uma vez, coloque na sua cabecinha. Nessa lenda sobre o nascimento de Jesus, que está em Mateus, veja bem, que está em Mateus, nessa lenda, quem escreveu essa lenda, quis dizer logo do início, que Jesus futuramente seria o rei dos judeus, que Jesus futuramente iria tomar o reino de Herodes. E é por isso que Herodes ficou com raiva e mandou matar os meninos para atingir Jesus, para que Jesus não crescesse e se tornasse depois um rei em Israel, em Jerusalém ou Judá. Entendeu, gente? E o que aconteceu? O rei Herodes morreu,
e dividiu reinos para seus 3 filhos, um deles o Arquelau, que está aqui no Novo Testamento, assumiu o reino no lugar do pai. Jesus cresceu, ficou adulto, morreu, e Jesus nunca foi rei dos judeus, nunca foi rei em Jerusalém. Entendeu? Então o John Emerson está dizendo que Jesus conseguiu escapar da fúria de Herodes e que Jesus reinou como Salvador e Senhor. Conversa fiada. Jesus, repito, no início da lenda, era prometido como um novo rei em Jerusalém, no lugar de Herodes. E é por isso que Herodes mandou matar o menino Jesus na lenda. Entendeu, gente? Repito mais uma vez, se você não ler a Bíblia, não estudá-la, será seu fim. Você será facilmente enganado ou enganada por algum espertalhão religioso. Portanto, aí os 3 erros, mostrados aí, em cada vídeo um erro. São os 3 erros, em apenas um parágrafo curto, com apenas 5 linhas. No próximo vídeo, vou mostrar a ingenuidade, também aqui nessa passagem da página 20, certinho? Portanto, aí os 3 erros e uma ingenuidade no próximo vídeo. Obrigado.